Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática do canal Fazendo Matemática e a aula de hoje é sobre juros compostos. Espero que vocês gostem e não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Vamos lá? Juros compostos. Juro composto é uma taxa aplicada sobre os juros já incorporados ao capital inicial no decorrer do tempo. Juros sobre juros. Vamos entender isso aí direitinho? Então, o juro composto, ele é uma taxa. Assim como nós vimos no juro simples, o juro composto também tem uma taxa. Que taxa é essa? É o que eu vou pagar a mais ou é o que eu vou ter de desconto? É um percentual em cima do que eu peguei emprestado ou do que eu emprestei, do que eu comprei ou do que eu vendi. Ou seja, é um dinheiro a mais ou a menos que eu vou perder ou que eu vou ganhar. Vamos primeiro entender aqui os termos que a gente usa no juro composto. Nós temos o montante. O que é o montante? É o total de capital, ou seja, é o dinheiro que eu peguei, ou o dinheiro que eu emprestei, ou o valor de uma mercadoria que eu vou comprar, mais os juros. Então, o montante, quanto foi o montante? O total que eu peguei, mais os juros que eu paguei. Junta tudo, é o montante. Capital. Capital é o investimento. Quanto eu botei no banco para render, quanto eu peguei emprestado do banco, por quanto eu comprei um automóvel, por quanto eu comprei uma casa, é o capital. Então, capital não conta com juros. Juros. Juros é o total a mais que eu vou pagar ou o total de desconto que eu vou ter, tá? Taxa de juros é o percentual. 1%, 2%, 0,5%, 10%, 5%. A taxa de juros vem sempre em forma de percentual, vem como porcentagem. E a gente tem que passar essa taxa para número decimal para poder calcular. E o tempo, em quantas vezes eu vou pagar, em quantas vezes eu vou parcelar, tá? O tempo pode ser em meses, pode ser em anos, pode ser ao dia, né? Eu vou pagar em 5 dias e tem uma taxa diária. Então, eu vou pagar em 5 dias com uma taxa de 1% ao dia. Então, vai ser juros sobre juros. Vamos entender isso aqui melhor? Eu trouxe aqui um exemplo. Peguei um empréstimo de R$1.000 no banco com a taxa de 10% ao mês, para pagar em 4 meses. Qual será o montante da minha dívida? Em primeiro lugar, vamos entender os termos. Esse empréstimo de R$1.000, esse valor que eu peguei emprestado, eu vou chamar de capital. É o valor inicial. Então, R$1.000 é o capital. É o valor que eu peguei. Isso aqui não tem juros, não tem nada. É o valor que eu peguei. Peguei R$1.000. A taxa de 10% ao mês. Eu primeiro vou colocar em forma de fração, para vocês saberem o que é 10%. 10% é 10 sobre 100. Ou seja, de cada 100, eu pego 10. Só que quando eu tenho 0 no numerador e 0 no denominador, eu corto. Então, eu tenho uma taxa de, na verdade, 1/10. Mas eu não vou calcular em forma de fração. Eu vou botar em forma de número decimal. Vai ficar 0,1. Professora, como é que 1/10 virou 0,1? 1/10 é 1 dividido por 10, certo? 1 eu posso dividir por 10? Não. Quando eu não posso dividir, eu boto 0 no quociente e vírgula. E boto um 0 aqui no dividendo. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 10, 10. 10 menos 10, 0. Então, 1/10 é a mesma coisa que 0,1. É com essa taxa aqui que a gente vai trabalhar. Isso aqui é a mesma coisa que 10%, tá? A gente sempre vai trabalhar em forma de número decimal. Aí tá falando aqui que a taxa de 10% ao mês para pagar em 4 meses. 4 meses é o tempo que eu vou levar para pagar. Tempo, 4 meses. Essa taxa aqui, desculpa, tá ao mês. Poderia ser ao ano, mas é ao mês. Ou seja, todo mês eu vou pagar
mais 10%, tá? Então, tempo 4 meses. Agora está me perguntando qual será o montante da minha dívida. O que é montante? É o total. É o capital que eu peguei, mais os juros que eu vou pagar. Então, montante é igual a capital, é o dinheiro inicial, mais os juros. Eu trouxe aqui duas formas de resolver isso. Uma no juro simples e uma no juro composto, que é o que a gente está aprendendo. Para vocês saberem qual é a diferença final do juro simples para o juro composto. Então, vocês vão entender essa diferença agora. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho juros simples e juros compostos. O capital é o mesmo. Capital inicial. Nos dois casos, eu peguei R$1.000. No primeiro mês, eu vou pagar 10% sobre o que eu peguei. Então, no primeiro mês, aqui no capital de R$1.000, no juro simples, eu vou pegar R$1.000 e vou pagar 10%. Então, vezes 0,1. Assim que se calcula porcentagem, 10% de 1.000. Como é que eu faço isso? Multiplicando. Quando eu multiplico um número por 10, por 100 ou por 1.000, eu vou andar 3 casas. Nesse caso aqui, ó. Se tivesse um zero só, se fosse por 10, eu ia andar uma casa com a vírgula. Se fosse 100, eu ia andar 2 casas com a vírgula. Mas como é 1.000 e tem 3 zeros, eu vou pegar esse número aqui, o 0,1, e vou andar 3 casas com a vírgula. Uma casa, botei 0. Mais uma casa, botei mais um 0. Mais uma casa, botei mais um 0. Então, eu andei aqui 1, 2, 3 casas. Ó, a vírgula estava aqui. Aí veio 1, 2, 3 casas. Então, quanto é 1.000 vezes 0,1? É igual a 100. Ou seja, no primeiro mês, aqui no juro simples, eu vou pagar R$100 de juros. Então, eu tinha R$1.000, paguei 10% de juros, então eu vou pagar R$100 de juros no primeiro mês. E nos juros compostos? Vou fazer com verde para diferenciar. No juro composto, no primeiro mês, eu vou fazer 10% também em cima de R$1.000. Então, vai ser R$1.000 vezes 10%, né? 0,1, vezes 0,1, e vou andar também 3 casas, então também R$100. Até aí teve diferença? Não. Tanto nos juros simples como nos juros compostos, no primeiro mês eu paguei R$100 em cada um de juros. Agora vamos para o segundo mês. Agora no segundo mês, nos juros simples, eu vou lá na mesma coisa. Eu vou nos meus R$1.000 e vou calcular 10% e vai dar R$100 de novo. Então não mudou nada no juro simples. No segundo mês, eu também vou pagar R$100. Por quê? Porque no juro simples é 10% em cima do valor inicial. Não precisa contar com mais nada. Vou aqui, 10% sobre 1.000, R$100 de novo. Então, vamos fazer já direto. No terceiro mês, 10% sobre 1.000. R$100 de novo. No quarto mês, 10% sobre 1.000. R$100. Agora, aqui nos juros compostos, no primeiro mês, R$100, porque foi em cima de 1.000. Agora, no segundo mês, eu não vou calcular mais os 10% em cima de 1.000. Eu vou calcular 10% em cima de 1.000 mais os juros. Então, eu vou calcular 10% sobre R$1.100. Então, não é mais 10% em cima de 1.000. É 10% em cima do capital, mais os juros do primeiro mês. Quanto é 10% em cima de 1.100? Ó, 1.100 vezes 0,1. Então, como é que eu faço isso? A gente pode montar aqui, ó. 1.100 vezes 0,1. 1 vez 0, 0. 1 vez 0, 0. 1 vez 1, 1. 1 vez 1, 1.
Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma, então eu vou andar uma casa. Quanto deu? 110, tá? Então, no segundo mês, eu não vou pagar mais R$100 de juros, eu vou pagar R$110 de juros. Agora eu vou calcular os juros do terceiro mês. Os juros do terceiro mês vai ser R$1.000 mais R$100 mais R$110. Então, no terceiro mês, os juros vai ser 1.000, 1.100, 1.200 e 10. Os juros vai ser sobre R$1.210. Eu não vou calcular mais 10% em cima de 1.000. Eu vou calcular 10% em cima de 1.000, mais os juros do primeiro mês, mais os juros do segundo mês, que deu 1.210. Então, vamos ver quanto será os juros de 10% sobre 1.210. Eu vou calcular como 0,1, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, 1.210 vezes 1/10. Uma vez 0, 0, uma vez 1, 1, uma vez 2, 2, uma vez 1, 1. Aqui vai dar 0, 0, 0, 0. Vou somar 0, 1, 2, 1. Então, esse 0 à esquerda aqui não serve de nada, não preciso botar. Então, isso aqui vai dar quanto? 1.210. E eu vou andar uma casa. Então, deu o quê? 121. Ó, tem uma casa depois da vírgula, eu vou andar uma casa também. Então, agora, o meu juros foi de quanto? R$121. Então, ó, no primeiro mês, paguei R$100 de juros. No segundo mês, 110. No terceiro mês, R$121. E no último mês, no quarto mês, quanto vai ficar isso? Agora eu vou ter que somar os 1.210 que eu já tinha pago, mais 121. Então, eu paguei 1.000, mais 100, 1.100, mais 110, 1.210, mais 121, 1.331. Mas vamos somar aqui. Eu já estava pagando 1.000, mais 100, mais 110, mais 121. Então, deu 1, 3, 3, 1. Agora, os meus juros, meus 10% de juros vai ser sobre 1.331. Então, vai ficar 1.331 vezes 1/10, ou 10%, tá? Como é que vai ficar isso? 1.331 vezes 0,1. Uma vez 1, 1. Uma vez 3, 3. Uma vez 3, 3. Uma vez 1, 1. Aqui eu vou colocar os zeros. Vou somar, vai dar a mesma coisa e vou andar uma casa para a direita. Então, vai dar R$133,10. Então, no quarto mês, deu R$133,10. Agora está perguntando qual o montante da minha dívida, dessa aqui. Então, a gente vai comparar, se fosse em juros simples, quanto eu pagaria, e em juros compostos, quanto eu vou pagar. Em juros simples, é sempre sobre R$1.000, tá? Sempre sobre o valor que eu peguei. Nesse caso aqui, sobre 1.000, porque eu peguei 1.000. E se eu tivesse pego 5.000? Seria sobre 5.000. E aqui, vai ser sempre sobre 1.000? Não, sobre 1.000 só no primeiro mês. Então, tanto nos juros compostos como nos juros simples, o primeiro mês de juros é igual, porque é sempre sobre o capital inicial. Não tem juros ainda. A partir do segundo mês, começa a ver a diferença. Por isso que fala que é juros sobre juros. E assim, todos os meses vai aumentando um pouco, tá? Então, qual a diferença seria no final? Quem pegou R$1.000 de empréstimo com juros simples, vai pagar no montante 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1.000. R$1.400. Isso quem pegou R$1.000 em juros simples, com a taxa de 10% ao mês, para pagar durante 4 meses. Vai pagar R$1.400.
E quem pegou R$ 1.000 com juros compostos com a mesma taxa, 10% ao mês, vai pagar. Aqui é 10 centavos, tá? 3 mais 1, 4. 4 é 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Repete 1. R$ 1.464,10. Então, quem pegou nos juros compostos pagou R$ 64,10 a mais do que quem pegou o dinheiro pelos juros simples. Professora, não é muita coisa. Não é muita coisa porque a gente está falando de 4 vezes. Mas imagina um empréstimo ou a compra de um carro em 5 anos, em 10 anos. Olha como é que isso aqui vai ficar, juros sobre juros. A cada mês vai aumentando mais. Isso vira uma bola de neve, né? Chega uma hora em que você já está pagando mais do que você pegou, dependendo de quantas vezes você pegou e qual foi a taxa que você pegou, tá ok? Então, juros compostos é juros sobre juros. Eu vou pagar não só sobre o capital que eu peguei, mas sobre o capital, mais os juros acrescidos todo mês fica mais caro. Não vai ter um mês que você vai pagar um valor igual nos juros compostos. Todo mês vai ser aquele valor que você pagou mais os juros. Aquele valor que você pegou mais os juros dos outros meses. Então, você está sempre pagando mais. Então, no caso aqui, qual o valor da minha dívida? Resposta, R$ 1.464,10. Então, eu queria que vocês vissem aqui a diferença básica entre juros compostos e juros simples. Vamos entender isso agora? Usar a fórmula, fazer dentro de um problema? A gente tem uma fórmula para calcular dados do meu problema. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o elevado ao tempo. Ou o montante é igual ao capital que multiplica 1 menos a taxa elevado ao tempo, a taxa de juros. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Vocês vão entender. Eu uso o mais quando o capital aumenta. Peguei R$ 1.000, vou pagar 1.100? Aumentou. Peguei R$ 1.000, vou pagar 1.500, o capital aumentou. Emprestei R$ 1.000, vão me devolver 1.100? Meu capital aumentou. Quando é que eu uso o menos, essa fórmula com o menos? Quando desvaloriza. Comprei um automóvel. A cada ano o automóvel desvaloriza. Desvalorizou quanto? Eu perdi quanto, no caso? Né? Eu fiquei com menos quanto? Aí eu vou usar essa taxa aqui com o sinal de menos. A gente vai ver isso agora nos exemplos. Então aqui eu tenho um exemplo. Comprei um terreno de R$ 100.000, financiado em 60 vezes, com uma taxa de juros de 10% ao ano. Quanto terei pago pelo terreno ao final de 5 anos? Então, vamos ver os dados aqui. R$ 100.000 é o quê? É o capital inicial. Quanto valia o terreno que eu comprei? 100 mil. Financiado em 60 vezes. 60 vezes são 60 meses. Com uma taxa de juros de 10%. Taxa de 10%. Quanto terei pago pelo terreno ao final de 5 anos? 5 anos é a mesma coisa que 60 vezes, ou 60 meses. Um ano não tem 12 meses? Então, 5 anos vezes 12, ó, um ano tem 12 meses. Se eu vou pagar em 5 anos, eu vou pagar em 60 vezes. 5, 6. Então, 60 vezes ou 60 meses é a mesma coisa que 5 anos. Como a taxa está ao ano, eu não vou calcular em 60 vezes, eu vou calcular em 5 anos, tá? O meu tempo eu não vou botar em meses. Se quisesse saber, ao final de 17 meses, aí eu poderia fazer com a taxa ao mês. Mas ele quer saber do final de anos, 5 anos. Como a taxa é anual, é 10%. Ao ano, eu vou calcular 5, tá? 5 anos. Então, vamos identificar. Capital é igual a R$ 100.000. Não vou botar os centavos, tá? 100 mil. Período, a taxa. A taxa é 10%.
ao ano, que é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é igual a 0,1, um décimo. Quanto terei pago pelo terreno ao final de 5 anos? Então, já me disse o tempo. Agora, o que ele quer saber? O total. Quanto terei pago? Esse quanto terei pago é o quê? É o capital, que é o que ele pagou, mais os juros. Por quanto vai sair esse terreno para ele? Só por 100 mil? Não. Então, o que ele quer saber é o montante, que é o capital mais juros. Então, ele quer saber o montante. O montante é igual ao dinheiro que ele pagou, né, o total do valor do terreno, mais os juros que ele pagou. Então, como é que a gente calcula isso? Pela fórmula, vai ser essa aqui. Por quê? Porque vai aumentar o valor do terreno. Então, a gente vai fazer M, montante, que é o que eu quero saber, é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros sobre elevado ao tempo. Desculpa, sobre não, elevado ao tempo. Então, o montante vai ser igual. Quem é o capital? 100 mil. 100 mil que multiplica 1 mais a taxa de juros. Nós vimos que a taxa de juros é 0,1. Isso aqui é elevado ao tempo. O tempo eu vou fazer em anos, 5 anos. Então, elevado a 5. Agora, o que a gente vai fazer? Vai resolver quem está dentro dos parênteses. Montante é igual a 100 mil. Quanto é 1 mais um décimo? Ó, 1 mais 0,1. O 1, quando ele está sozinho, é como se fosse 1,0. Para a gente somar números decimais, vírgula embaixo de vírgula. 1 ou 1,0 é a mesma coisa. Então, vai ficar 1 mais 1, 1,1. Um inteiro e um décimo. Então, vai ficar vezes 1,1 elevado à quinta potência. Quem é 1,1 elevado a 5? O que é potência? 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2. 3 elevado ao quadrado. É 3 duas vezes. É 3 vezes 3. E 1,1 elevado à quinta potência. O que é? É a mesma coisa, só que vai ter vírgula. É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Quantas vezes isso? 5 vezes, ó. É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. 1, 2, 3, 4 vezes 1,1. Ou seja, é 1,1 5 vezes. Como é que eu resolvo isso aqui? Quanto é 1,1, 1 inteiro e 1 décimo, vezes 1 inteiro e 1 décimo? Como é que eu multiplico? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou multiplicar o de baixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vou somar. 1, 1 mais 1, 2, 1. E a vírgula? Como é que eu faço no final? Eu multiplico como se não tivesse vírgula. No final eu conto uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então são duas casas. Eu vou andar duas casas de trás para frente. 1, 2. Resposta 1,21. Agora eu vou fazer 1,21 vezes 1,1. Vezes 1,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somo tudo. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1. Tenho 1, 2, 3 casas depois das vírgulas. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Vai ficar 1,331. 1,331. Agora eu vou fazer
1,331 vezes 1,1. Então, esse aqui é o resultado desses dois, esse aqui é o resultado desses dois. Agora, 1,331 vezes 1,1. Então, eu vou apagar aqui para a gente fazer 1,331 vezes 1,1. Uma vez 1, 1, uma vez 3, 3, uma vez 3, 3, uma vez 1, 1. Uma vez 1, 1, uma vez 3, 3, uma vez 3, 3, uma vez 1, 1. Vou somar 1, 4, 6, 4, 1. E vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Ó. De trás para frente. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 1,46, 41 vezes 1,1. Então, eu multipliquei 1,1 vezes 1,1, 1,21. 1,21 vezes 1,1, 1,331. 1,331 vezes 1,1, 1,4641. Agora, eu vou multiplicar 1,4641 vezes 1,1. Então, 1,4641 vezes 1,1. Uma vez 1, vou só repetir, né? Porque é por 1. Agora, a mesma coisa. 1, 4, 6, 4, 1. Vou somar tudo. 4 mais 1, 5. 6 mais 4, 10. Vai 1. 6 mais 4, 10. 1 que foi 11. 4 mais 2, 6. 1. Vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu conto quantas casas tem depois da vírgula, de um e de outro, somo tudo e vou de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, resposta 1,61051. Então, a resposta de 1,1 elevado à quinta potência é igual a 1,61051. Então, eu vou substituir aqui, onde está 1,1 elevado a 5, eu vou colocar este número aqui. Bem, vamos substituir agora. O montante vai ser igual a 100.000 vezes 1,61051, que é 1,1 elevado à quinta potência, tá? Como é que eu resolvo isso? Quando eu estou multiplicando um número por 10, por 100 ou por 1.000, eu vou andar para a direita com a vírgula o número de zeros que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou botar aqui o meu valor, 1,61051, e vou andar com esta vírgula para a direita, ou seja, estou multiplicando, estou aumentando esse número em 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, que valor que ficou aqui? Agora, eu vou tirar as vírgulas, tá? Só botei para vocês verem que ela foi andando até o final. Resultado dessa multiplicação deu o quê? 161.051. Então, esse aqui é o montante da minha dívida. Eu peguei um terreno de 100 mil reais. O valor do terreno era 100 mil. Financiei em 5 anos. Ao final de 5 anos, quanto eu tinha pago por esse terreno? 161.051 reais. Isso aqui vou botar em reais agora, que aqui eu fiz sem a vírgula. Então, eu paguei 161.051 reais. Ou seja, 61.051 reais de juros que eu paguei. Se o terreno era 100 mil e eu paguei 161.051, só de juros eu paguei 61 mais da metade do valor do terreno de juros. Ok? Professora, aqui nós elevamos, o tempo era de 5 anos. E se fosse para fazer em 60 meses? A gente ia ter que fazer 1,1
60 vezes 1 vezes 1 vezes 60 vezes? Ia. Só que não se desespere, porque nos problemas de juros compostos, é muito alto, eles dão já a resposta para a gente. Já vem escrito quanto seria, no caso, 1,1 elevado a 5. Não aqui, porque é pouquinho, eles não vão fazer, é fácil de calcular. Mas se fosse 1,1 elevado a 60, por exemplo, que é o tempo, se fossem meses, 60 meses, o problema diria quanto é o resultado disso aqui. Tá? Viria no próprio problema. A gente vai fazer um assim para vocês entenderem como é que isso funciona. Vamos lá? Então, aqui. Joana aplicou em um investimento bancário R$ 40.000 durante 24 meses, com a taxa de 1,5% ao mês. Quanto ela terá ao final da aplicação? Então, vamos lá. Joana aplicou. Então, ela pegou R$ 40.000 e colocou no banco. Mas ele vai ficar parado? Não. Ele vai aumentar o valor. Por quê? Porque aqui está me dizendo que uma taxa de 1,5% ao mês. Ou seja, todo mês o bem que ela colocou vai aumentar 1,5%. E como não está falando que é juros simples, então eu sei que são juros compostos. É juros sobre juros. Quanto ela terá ao final da aplicação? Ele quer saber o quê? O montante. Quanto ela terá é o capital que ela colocou mais os juros. Então, quer saber o quê? O montante. Mas aqui, se vocês repararem, qual é o tempo que ela aplicou? 24 meses. Vocês lembram que o tempo é a potência? Já pensou se eu tivesse que fazer o I mais a taxa, que é 1,5, elevado a 24? Eu ia ficar multiplicando, multiplicando, multiplicando. Então, o próprio problema já trouxe a resposta para isso, ó. Use 1,015 elevado a 24 igual a 1,42. Ou seja, eu vou resolver um problema. Quando eu chegar nisso aqui, 1,015 elevado a 24, eu vou substituir por quem? Por 1,42, porque eles já calcularam e me deram um valor aproximado, 1,42. É mais que isso? Provavelmente tem bem mais casas decimais. Mas o problema diz que eu posso resolver substituindo por 1,42. Preciso calcular? Não. O próprio problema vai dar. Por quê? Porque são números muito grandes para ficar calculando, tá? Então, vamos para a fórmula. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quem é o montante? É o que eu quero saber. É o quanto ela vai ter no final. Quem é o capital? R$ 40.000. Foi o que ela depositou lá para esperar o seu retorno, né? 1 mais. Quem é a taxa? 1,5. Mas eu vou botar aqui 1,5? Não. A taxa está em porcentagem. Eu não vou botar 1,5% ali. 1,5 é a mesma coisa que 1,5 dividido por 100. Então, eu vou transformar isso aqui em número decimal. 1,5 dividido por 100. Quando eu divido, eu ando 2 casas para a esquerda. Então, a minha vírgula vai andar 2 casas. Ó. Uma, vou botar um 0, mais uma, vou botar um 0. Então, aquele número que era 1,5 ficou 0,015. Eu pego isso aqui e ando 2 casas com a vírgula, porque eu estou dividindo por 100. Ó. 1, 2, tá? Então, ficou 0,015. Então, no lugar da taxa, eu vou botar 0,015. Essa é a minha taxa. Elevado ao tempo. Quem é o tempo? 24 meses. Vamos continuar. O montante é igual a 40.000 vezes... Vou resolver quem está dentro dos parênteses. 1 mais 0,015. Então, é 1 mais 0,015. Esse 1 é como se fosse 1,000, tá? 1,0 é sempre 1. A parte inteira é 1. Botei isso aqui porque na hora que eu estou somando é vírgula embaixo de vírgula. Para vocês não colocarem esse 1 no lugar errado. 1 é o que fica antes da vírgula. Por quê? Porque ele é inteiro. Então, é 1 inteiro sobre 0,015. Vou somar. Vai ficar 5, 1, 0, 1. 1,015. 1,015.
0,15 elevado a quê? A 24. Agora eu vou fazer 1,015 vezes 1,015 vezes 1,015 24 vezes? Não. Por quê? Porque o problema já me deu que 1,015 elevado a 24 é igual a 1 inteiro e 42 centésimos, ou seja, 1,42. Então, eu vou substituir. O montante é igual a 40.000 vezes, vou substituir isso aqui por 1,42, porque o problema já resolveu para mim. Nos problemas que a gente vai ver na prova, questões assim, geralmente vem a resposta. Eles vão fazer você fazer o cálculo desse, não tem como, né? Então, o montante é igual. Agora eu vou multiplicar 40.000 vezes 1,42. 40.000 vezes 1,42. É como se fosse vezes 142, depois eu ando 2 casas da direita para a esquerda. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 0, 0 por sempre uma casa, tá? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. 1 vez 0, 0, 1 vez 0, 0, 1 vez 0, 0, 1 vez 0, 0, 1 vez 4, 4. Agora eu vou somar. 0, 0, 0, 0, 8, 6, 5. Vou andar 2 casas de trás para frente e vou colocar a vírgula. Então, quanto deu isso aqui? 56.800. Então, o meu montante é de 56.800. Ou seja, quanto ela terá ao final da aplicação? Então, ela botou 40.000, 2 anos depois ela vai lá para ver o dinheiro e ela vai ter quanto? Resposta: 56.800 reais, tá? Então, ela teve uma valorização do dinheiro dela de 16.800 reais. Ela botou 40, vai pegar 56.800, então teve 16.800 a mais do que o que ela colocou lá 2 anos antes, tá? Vamos para mais um problema? Vamos lá? Eu comprei um carro por 80.000 reais. Fui lá, comprei meu carro, 80.000 reais. Sabendo que a taxa de depreciação, o que é a taxa de depreciação? É a taxa de desvalorização. Quanto meu carro vale a menos por ano? Quando a gente compra um carro, a gente paga um valor por ele e 2, 3 anos depois esse carro desvaloriza, ele vale menos do que a gente comprou. Por isso o carro não é investimento. Por quê? Porque ele desvaloriza com o passar do tempo. Conforme ele vai ficando mais velho, ele vai desvalorizando. E essa taxa de desvalorização é de 20% ao ano. Quanto valerá meu carro daqui a 3 anos? Então, se eu comprei um carro de 80.000 reais, daqui a 3 anos, quanto esse carro vai estar valendo? É claro que isso varia de carro para carro, a taxa varia de estado para estado, de lugar para lugar. Mas aqui nós estamos calculando com 20% ao ano, tá? Então, qual a fórmula que eu vou usar? M é igual ao capital 1 mais I, ou M, ou seja, o montante vai ser igual ao capital 1 menos I. Como o meu capital vai diminuir, eu vou usar a taxa com sinal de menos. Aqui é quando o meu capital aumenta ou quando o dinheiro que eu peguei eu vou pagar mais, e de qualquer forma o meu capital vai aumentar. Vai ser o que eu peguei mais o que eu vou pagar, vai ficar maior. Aqui o meu capital vai diminuir, vai ficar menos do que eu paguei, eu vou receber menos do que eu paguei. Então, quando isso acontece, eu uso a taxa com o menos, tá? Então, o montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 menos a taxa elevada ao tempo. Qual é o montante? Eu não sei, o que eu quero saber. Qual foi o capital que eu investi no carro? 80.000 reais. E a taxa? 1 menos... Eu vou multiplicar por 1 menos... Que taxa é essa? A taxa é igual a 20%, que é a mesma coisa que 20% em forma de fração. Aqui eu posso simplificar
por 2, em cima e embaixo, divido em cima por 2, embaixo por 2, vai dar 1/5. Como é que fica isso em número decimal? É 1 dividido por 5. 1 eu posso dividir por 5? Não, vai ficar 0, vírgula, e eu boto um 0 aqui no dividendo. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,2. Então, 20% é a mesma coisa que 20 centésimos, que é a mesma coisa que 1/5, que é a mesma coisa que 0,2 ou 2 décimos, tá? Então, nós vamos usar o 0,2. Então, 80.000 vezes 1 menos 0,2, que é a minha taxa de juros, elevado ao tempo. Qual o tempo? 3 anos. Então, ao cubo, tá? M é igual a 80.000, que foi o valor que eu paguei no carro, vezes, quanto é? Vou fazer o que está dentro dos parênteses primeiro. 1 menos 0,2. Esse 1 é vírgula embaixo de vírgula, tá? É a mesma coisa que 1,0. Eu tenho 1 e vou tirar 2 décimos. Aqui vai ficar valendo de 0 e aqui de 10. 10 menos 2, 8. 0 menos 0, 0. 8 décimos. Então, essa é a mesma coisa que 8 décimos ao cubo. Quanto é 0,8 ao cubo? É 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. 0,8 ao cubo. Vamos primeiro fazer esses dois. 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 0, 0, mais 6 que subiu, 6. 0,1. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. Vou somar 4, 6 e 0. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu vou andar 2 casas de trás para frente. 1, 2. 0,64. E agora? Agora eu vou multiplicar esse resultado aqui vezes 0,8. Então, é 0,64 vezes 0,8. Quando eu estou multiplicando, não precisa vírgula embaixo de vírgula, isso é só na soma e na subtração. Quando eu estou multiplicando com vírgula, eu esqueço que tem vírgula, depois eu só conto as casas, tá? 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 6, 48. Mais 3, 51. Vão 5. 8 vezes 0, 0. Mais 5, 5. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. Vou somar 2, 1, 5, 0. E vou andar 1, 2, 3 casas de trás para frente. 1, 2, 3. Resposta 0, aqui 0,512. Tá? Então, a resposta é 0,512. Essa é a resposta de 0,8 ao cubo. Então, M é igual a 80.000 vezes 0,512. Agora, eu vou multiplicar para achar o montante. Vou botar um vezinho aqui. Para achar o montante. Ou seja, para achar quanto o meu carro vai ficar valendo, né? Qual foi a desvalorização do meu carro. Então, aqui eu tenho 0,512 vezes 80.000. Quando eu estou multiplicando com 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 0. Eu vou botar 1, 2, 3, 4 zeros. E agora eu vou multiplicar o 8 pelos números que estão aqui em cima. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 0, 0. Com 4 que foi, 4. Agora eu vou andar 1, 2, 3 casas de trás para frente. 1, 2, 3. Então, qual foi o valor
que ficou o meu carro, R$ 40.960, tá? Esse é o valor do meu automóvel 3 anos depois. Aquele carrinho lindo que eu comprei por 80 mil agora, daqui a 3 anos vai estar valendo R$ 40.960. Então, resposta, R$ 40.960. Então, houve uma depreciação, uma desvalorização do meu capital, do dinheiro que eu investi. Tá? Eu perdi e fiquei com 40.960. Se eu for vender, é esse o valor que vão me pagar. Claro que isso é um problema, pois são valores aproximados, mas é para vocês terem uma ideia de como é que se calcula quando desvaloriza o capital ou quando ele aumenta, tá? Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha, tá ok? E de se inscrever no canal para receber notificações de novas aulas.